Bom dia, boa tarde, boa noite, caro aluno e cara aluna da FATEC Ferraz de Vasconcelos. Aqui é o professor Luiz Carlos, da sua disciplina de Estatística. Estou aqui com vocês para dar continuidade ao nosso tema Medidas de Variabilidade. Esta é a terceira parte, é o nosso terceiro vídeo. Já passamos pela parte de problematização, onde apresentamos os três problemas clássicos que estamos utilizando como orientação para o desenvolvimento do assunto. Depois já vimos a parte de organização do conhecimento e agora nós vamos ver a aplicação retomando aí os três problemas. Após vocês assistirem esse vídeo da aplicação, o que eu sugiro é que vocês reestudem essas transparências que já estão lá no Teams a respeito dessas três primeiras partes: problematização, organização e aplicação. Após isso, assistam o vídeo com a resolução utilizando o Excel destes mesmos exemplos. Que vocês refaçam depois disso, refaçam vocês mesmos, utilizando o Excel individualmente, os três problemas. Depois, teremos um espaço para que as dúvidas possam ser tiradas e, finalmente, a atividade avaliativa, que é o nosso questionário. Então, dando continuidade aqui à parte de aplicação, vamos voltar lá para o nosso querido exemplo 1. Então, aqui o nosso exemplo 1, que eram as duas ações, ação A, ação B. Aqui nós tínhamos o retorno em percentual da ação A e da ação B para alguns apontamentos aqui, 5 observações para cada uma. E nós vamos calcular, então, portanto, o desvio padrão, vamos calcular a variância e vamos calcular aí o coeficiente de variação. Então, primeiro, variância, né, conforme já vimos aí na parte teórica. Então, três passos para o cálculo da variância. Primeiro, vamos calcular os desvios, que nada mais é do que cada observação subtraído da média. Para essa ação A, já havíamos visto, a nossa média é 8. Portanto, vou pegar cada uma dessas observações e subtrair de 8. Então, 1 menos 8, menos 7. 3 menos 8, menos 5. 8 menos 8, 0. 13 menos 8, 5. 15 menos 8, 7. Pronto. Tenho aqui os desvios. Menos 7, menos 5, 0, 5 e 7. Se nós somarmos os desvios, conforme já vimos, o resultado vai ser 0, como pode ser facilmente observado aqui. O menos 7 anula com o 7, o 5 com o menos 5. Esse é o primeiro passo. Estão lembrados? Primeiro passo. Segundo passo, calcular os desvios ao quadrado, elevar os desvios ao quadrado. Então, vou pegar justamente os desvios e quadrá-los. Menos 7 ao quadrado, 49. Menos 5, 25. 0, 0. 5 ao quadrado, 25. 7 ao quadrado, 49. Muito bem, esse é o segundo passo. Terceiro e último passo, a variância nos é dada pelas médias, pela média dos desvios ao quadrado. Esses dados nós estamos considerando como sendo uma população, então vamos fazer a média, vamos somar os desvios ao quadrado, que é justamente esta coluna, e vamos dividir por 5, porque temos 5 informações e porque trata-se de uma população. Se fosse amostra, deveríamos dividir por 5 menos 1, portanto, por 4. Mas aqui a população é 5 mesmo. E aí obtemos essa média, ela nos dá a variância, que é 29,6. Então, temos a variância da populacional desse conjunto de dados, que é a ação A, em 29,6 e a medida está quadrada. Lembrem-se disso. A variância é a média dos desvios ao quadrado. Próximo passo, encontrar o desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Está aqui, ó, raiz quadrada de 29,6. Eu fico aí sim com 5,44, que é uma medida que não está mais ao quadrado, é uma medida que eu posso utilizar, pois tem a mesma unidade de medida dos dados, das informações, da amostra ou da população, no caso aqui a população. E por último, o coeficiente de variação. Como é que eu calculo o coeficiente de variação? Eu pego o meu desvio padrão, 5,44, e divido pela média, que é 8. Tá aqui a média dos meus dados, é 8. Multiplico por 100
para tornar essa medida percentual. Então, tenho aqui o meu coeficiente de variação, 68%. Esses dados possuem uma variabilidade de 68% aí em relação à sua média. Muito bem, temos aqui as 3 informações mais importantes aqui a respeito de medidas de variabilidade. Procedemos da mesma forma para a ação B, exatamente do mesmo jeito. Calculamos primeiro os desvios, elevamos os desvios ao quadrado e fazemos a média dos desvios ao quadrado, que vai dar 4. Então, 4, como é a média dos desvios ao quadrado, essa conta está muito simples de fazer, ó, 9 mais 1, 10, mais 0, 10, 9 mais 1, 10, 10 mais 10, 20, dividido pelo 5, dá o 4. Essa medida, como é a média dos desvios ao quadrado, é a nossa variância populacional, que é 4, mas a medida está quadrada. Extraindo a raiz, temos o desvio padrão, que é 2. E calculando o coeficiente de variação, 2, que é o desvio padrão, dividido por 8, que também é a média desse conjunto de dados, multiplicado por 100, nós vamos ficar com 25%. Pronto. Para este problema, o coeficiente de variação talvez seja a medida mais indicada para tomarmos a decisão. Poderíamos tomar a decisão também pelo desvio padrão, repare, e também pela variância. Mas o coeficiente de variação, como é a medida relativizada, nesse caso, ela nos apresenta melhor como está a variabilidade dos dados. Então, se no nosso problema, lembre-se do nosso problema, né? O investidor deveria optar por apenas uma dessas duas ações e ele tem um perfil conservador, ou seja, ele vai querer a menor variabilidade possível. Portanto, ele deve escolher a ação B, cujo coeficiente de variação é de 25%. O coeficiente de variação da ação A é muito maior, 68%. Repare que olhando apenas para o desvio padrão, né, o desvio padrão da ação B é 2% e da ação A 5,44%. Você percebe que a da ação A, a variabilidade é maior, mas você não tem isso quantificado de uma forma relativa, que é o que o coeficiente de variação te diz em percentual. Muito bem! Então é isso, assim nós resolvemos o exemplo 1. O investidor deve optar pela ação B, cujo coeficiente de variação é o menor. Ótimo! Exemplo 2. Agora aqui no exemplo 2, as contas, o procedimento de cálculo é exatamente o mesmo, aqui eu vou apresentar o resultado. Depois, no próximo vídeo, que é a resolução no Excel, você vai acompanhar a resolução desse problema, você vai poder refazê-lo, inclusive, como um treino. Então aqui nós temos, no nosso exemplo 2, a questão dos 2 operários que foram submetidos a 4 tarefas, e essas tarefas tiveram os tempos anotados em minutos. Muito bem. E aí nós utilizamos aqui, calculamos aqui, nesse caso aqui, como exemplo, nós calculamos várias medidas aqui. Primeiro, a média ficou em 50 minutos aí para os 2 operários. O máximo de dados, 55 para o primeiro, 70 para o segundo. Como temos poucos dados, uma simples observação direta já nos dá essa informação. Lembrando que lá no Excel você vai usar a função maior e menor. O menor valor, 45. Né? O menor valor do operário 2, 30. A amplitude, o maior menos o menor, 10 para o operário 1, 10 minutos para o operário 1, 40 minutos para o operário 2. E aí sim, a variância, né, efetuando-se a mesma metodologia de cálculo do exemplo anterior, chegamos que a variância do operário 1 é 19,33, e olhem só, a variância do operário 2 é 333,33. Calculando o desvio padrão, que nada mais é do que a raiz das variâncias, temos desvio padrão em minutos. Lembrando, ó, a variância ela traz a unidade de medida ao quadrado. Por isso que o desvio padrão é uma medida mais apropriada. 40,40 minutos é o desvio padrão do primeiro operário e 18,26 minutos do segundo operário. Calculando o coeficiente de variação, que nada mais é do que a variância, do que o desvio padrão, 4,40 dividido pela média, que é 50, multiplicado por 100, conforme fizemos no exemplo anterior, 8,79%. E o coeficiente de variação para o operário 2, que é o 18,26, que é o desvio padrão, dividido pelo 50, multiplicado por 100,
36,51%. Então aqui neste exemplo também, o melhor índice para tomar decisão é o coeficiente de variação. Como podemos perceber, o operário 1 apresentou menos variabilidade, pois o seu coeficiente de variação foi de 8,79%, em torno da média, enquanto o do operário 2, 36,51%. O operário 1 apresentou menor variabilidade. Portanto, ele deve ser selecionado aqui no processo seletivo pelo critério aí que foi pré-estabelecido. Muito bem, essas contas você deve refazê-las e chegar nesse número. Refaça essas contas manualmente, conforme o exemplo 1, e chegue nesses valores. Qualquer dúvida, nós tiraremos na nossa aula virtual. E, finalmente, o exemplo 3. Lembrem que o exemplo 3, no momento que estávamos organizando o conhecimento, nós utilizamos o lote 1 para exemplificar alguns cálculos. Então, nós já fizemos essa conta aqui para o lote 1, já calculamos essas medidas. Se vocês lembrarem, a média dos 3 lotes, inclusive, é 80 horas. Então, nós não conseguimos decidir só pela média, porque nesse exemplo, ele pedia que a média fosse 80 horas, mas que houvesse uma tolerância de no máximo 10 horas para mais ou para menos. A maior medida do lote 1, do lote 2 e do lote 3 é 94 horas, olha só que interessante, né? O maior valor dos 3 lotes é 94. O menor valor do lote 1 é 56, do lote 2 é 60 e do lote 3 é 60 também. A amplitude, 38, 34 e 34 horas. E agora sim, calculando a variância, conforme visto, a variância vai nos dar a unidade de medida ao quadrado, portanto serão horas ao quadrado. O lote 1, nós já fizemos essa conta, ficou em 121,56 horas ao quadrado. Lote 2, 97,78 horas ao quadrado. E lote 3, 105,33 horas ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dessas variâncias, é uma amostra, não se esqueça. Extraindo a raiz quadrada dessas variâncias, nós vamos ter o desvio padrão de 11,3 horas para o lote 1, já tínhamos feito essa conta. 9,89 horas para o lote 2 e 10,26 horas para o lote 3. Calculando o coeficiente de variação, que nada mais é do que o desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100, vamos ter 13,78% para o lote 1, 12,36 para o 2, 12,83 para o lote 3. Repare que neste problema, da forma com que ele foi posto, que foi nos pedido uma média em horas, né, para os lotes de 80 horas e uma tolerância de no máximo 10 horas para mais ou para menos, tomar a decisão pelo coeficiente de variação poderíamos incorrer talvez em algum erro. Então, nesse caso, teremos que avaliar de fato a média, porque foi explicitamente pedida, e o desvio padrão, né, que também foi explicitamente pedido. Ele só não disse que era desvio padrão, mas ele descreveu o desvio padrão, que é justamente a variação a mais e a menos em torno da média. Então, conforme vimos, né, neste exemplo, pelo critério da média não podemos descartar ninguém, porque todos estão dentro do critério da média, 80 horas, porém, na tolerância, nesse caso está sendo interpretado aqui como desvio padrão, o lote 1 está descartado porque eu tenho que ter no máximo 10 horas, aqui tem 11,03. O lote 2 está aprovado, está conforme os padrões de qualidade. E o lote 3 também está descartado, porque tem mais de 10 horas. Portanto, o lote 2 é o que está dentro das especificações e os demais devem ser descartados. Também, novamente, sugiro a vocês fazerem as contas aí manualmente, pelo menos uma vez, chegando nesses números, baseados no exemplo 1 que fizemos em detalhes. No próximo vídeo vocês vão ter estes mesmos problemas aí feitos utilizando-se as funções do Excel. Muito bem, aqui estão as referências. Por hoje terminamos. Repassem os vídeos, estudem as transparências individualmente e depois assistam o próximo vídeo, que é o de resolução destes problemas utilizando as funções no Excel. Muito obrigado, espero tê-los ajudado. Boa noite para vocês.